Olá, ontem eu fiz um vídeo sobre ADO, mas não ficou legal não. Aí eu vou fazer outro agora. Vamos ver se vai dar tempo de postar, para o pessoal ver ainda para a prova de hoje à noite. Muita gente me pediu, uma pessoa, mentira, duas, e eu resolvi gravar outro vídeo. Ação direta de incondicionalidade por omissão. Esse nome enorme que olha, eu vou confessar que é um pouquinho mais, não é difícil, é fácil, mas até pra mim, assim, pra explicar, eu tô com medo até de falar mais, assim, de ficar um pouco mais confuso. O outro ficou mais confuso, mas eu vou tentar deixar o mais palpável, mais claro possível, tá? Vou falar duas coisas de direito material antes de entrar na ação propriamente dita, ok? A primeira coisa que é importantíssima a gente lembrar é sobre as normas de eficácia limitada. O que é isso? Então, quando o Constituinte foi elaborar a Constituição, foram feitas algumas normas, alguns artigos da Constituição, eles existem, tá? Eles têm lá o direito, mas o direito não pode ainda ser exercido, porque não existe a norma regulamentadora. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O famoso artigo da greve dos servidores públicos, né? E tá escrito lá, é direito do servidor público, a greve é direito do servidor público na forma da lei. Eu não sei como está escrito, é mais ou menos assim. Então, quer dizer, o servidor público, ele tem direito à greve, mas ele só pode exercer esse direito a partir do momento que existe uma lei que regulamente a greve, que explique quais são os termos que será feito essa greve. Enquanto não existe essa lei, o servidor público ele não pode exercer a greve. Ele tem o direito, mas ele não pode exercer o direito. Ou seja, ele não tem o direito, né? Vamos dizer assim. Então, existem vários artigos na Constituição que são nesse sentido, que são de eficácia limitada. Tem o direito, mas o direito não pode ser exercido. A eficácia está limitada por uma lei que precisa vir o legislador e regulamentar. Entendeu? Precisa vir o legislador e fazer essa lei, vamos dizer assim, tá? Então, outro exemplo, artigo 18, parágrafo 4º, que trata da criação, fusão, incorporação dos municípios. Precisa de uma lei, está escrito lá que precisa, para se criar um município, é necessário que exista uma lei estadual dizendo quais são os termos para se criar um município. Isso está escrito na própria Constituição. Então, não pode, só porque a Constituição permite que seja criado um município, que se crie um município. Não, é necessário que haja uma outra lei. Então, o legislador precisa criar essa lei. Então, o direito existe, mas é necessário que o legislador, ele elabore essa lei. Acho que eu já falei bastante, né? Sobre isso, está explicado. Então, essa é uma das coisas que eu queria falar. A outra coisa importante que eu queria falar antes de entrar na peça é sobre o polo passivo. Contra quem é essa ação? Contra quem que nós vamos propor essa ação? Essa ação, ela é proposta contra a pessoa que deveria elaborar essa lei. Por exemplo, se é a Câmara dos Deputados que deveria elaborar a lei, então nós vamos propor essa ação contra a Câmara dos Deputados. Se essa ação se essa lei é uma lei que deveria ser, por exemplo, a lei de greve que eu falei, se deveria ser, vamos supor, uma suposição, se essa lei de greve, não sei se está atrapalhando esse barulho, se essa lei de greve é uma lei que deveria ter sido proposta por iniciativa do presidente da República, nós vamos propor essa ADO contra o
presidente da República. Então, quem deveria quem deveria propor essa lei que é o polo passivo da nossa ação. Isso está lá no artigo 61, quer dizer, o artigo 61 é que vai falar sobre de quem é a iniciativa das leis. Se você olhar lá na Constituição, tem isso. Só que eu acho que você não precisa se preocupar tanto com isso. Eu só quero dar uma pincelada só para você entender, sabe, essa questão. Porque no caso concreto, provavelmente o professor ele vai dizer que a lei, que o artigo tal da Constituição, ele não foi regulamentado, não tem como a pessoa exercer aquele direito, porque o artigo não foi regulamentado, porque deveria ter sido elaborada uma lei por iniciativa do Congresso Nacional ou por iniciativa da mesa da Câmara dos Deputados ou por iniciativa. Então, o caso concreto provavelmente vai dizer. Então, quando ele disser por iniciativa tal, essa pessoa que ele disser vai ser o nosso polo passivo. Então, nós vamos dizer contra essa pessoa, nós vamos falar lá na hora de colocar o polo passivo, que deveria elaborar o projeto de lei e não elaborou. Agora eu vou falar da peça e aí vai ficar tudo mais claro, tá? O cachorro deu uma atrapalhada, eu não sei editar vídeo, mas agora vai ficar tudo, vai fluir. Vamos lá, vamos começar. Endereçamento, STF, ok. Qualificação, também ok. Todo mundo que viu o outro vídeo já tá sabendo fazer, ok, certinho, a mesma coisa. Partido político, nananã, se for partido político, se for entidade de classe, é a mesma coisa. E aí, você vai colocar contra, omissão. Peraí, antes, é importante eu falar a base legal, né? Que isso aí eu não falei. Você vai colocar a base legal para a ADO o artigo 103, parágrafo 2º da CRFB, da Constituição Federal, tá? Então, você vai fazer a qualificação e vai colocar com base no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição e na Lei 9868, tá? E aí, você vai colocar, né, vem propor, apresente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né, com base nesse artigo, contra omissão, aqui é porque a minha é diferente, então você vai falar lá, contra omissão aí você vai ver no caso concreto, foi omissão de quem? Foi omissão do presidente? Foi o presidente que deveria propor ação? Foi omissão do governador? Foi omissão da mesa da Câmara? Foi omissão de quem? Aí que eu falei para você. Quem deveria ter elaborado o projeto de lei? Aí você vai pôr. Esse é o polo passivo. Contra omissão, aqui no nosso caso concreto foi o governador. Contra omissão do governador do estado de Santa Catarina em apresentar a omissão dele. Qual foi a omissão? A omissão em apresentar o projeto de lei, né, tendo em vista a ausência da norma regulamentadora do artigo 37, né? A norma regulamentadora, no caso concreto aqui, foi do artigo 37 da Constituição. Deveria existir uma norma regulamentadora desse artigo e não existiu até hoje. E aí, por isso, se fez necessário essa ADO do caso concreto do caso 9, do nosso caso 9, ok? Então, qualificação feita, vamos lá aos nossos tópicos. Primeiro tópico, legitimidade ativa, da legitimidade ativa. Já falei também no outro vídeo, é a mesma coisa, você vai colocar artigo 103, aí você vai colocar qual inciso, se for partido político, inciso 8, tá? E também o artigo 12A da 9868.
E aí você não esquece de colocar pertinência temática, não precisa de pertinência temática, e se é universal ou se é especial. Se for partido político é universal e não precisa de pertinência temática. Não precisa comprovar pertinência temática, ok? Ok, agora vamos ao tópico 2. Espero que esteja muito claro para você, meu amigo, minha amiga, porque eu estou fazendo isso aqui, ó, de muito coração, muito amor para você. Espero que você esteja entendendo mesmo de coração. Que realmente esse aqui, ele é um pouquinho mais complicadinho mesmo. Mas eu espero que você esteja... Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra tia. Manda pra tia que a tia responde. Vamos lá. 2. Qual que é o 2? O 2, tópico 2, o nosso senhor, excelentíssimo professor Felipe, ele colocou assim, ó, competência originária. Competência originária, da competência originária. Tem alguém me ligando aqui, não quero. Da competência originária. O que é isso da competência? É para você falar que a competência do STF, isso para mim é uma encheção de linguiça, é só para a peça ficar maior. Todo mundo sabe que uma peça, uma ADO, é uma peça de controle concentrado, controle abstrato, que é o STF. Todo mundo sabe, gente, estou lá no artigo 103, é encheção de linguiça. Então, você põe lá, porque ele colocou, eu acho que ele colocou, né? Porque a peça que eu recebi aqui, a cola que eu recebi, tá isso, então ele colocou. Então, vamos colocar só pra gente ganhar pontinho, tá? Então, é da competência originária, você vai falar que é o STF, artigo 103. Inciso 1º, a linha da competência originária, você vai falar que é o STF, tópico 3, do cabimento da ação. Aqui você vai falar do cabimento da ação. Você vai falar o quê? Você vai falar do artigo que a gente está falando, do artigo que está precisando da regulamentação, desse artiguinho aí que o nosso querido constituinte fez e deixou para o nosso querido legislador, nosso deputadinho, nosso senadorzinho lá, desculpa, retiro o que eu disse, nosso querido deputado, nosso querido senador, regulamentar, fazer a lei, e não fizeram. Então, você vai falar desse artigo. Aí você vai falar, o artigo é uma típica norma de eficácia limitada, que necessita de uma norma regulamentadora, né, por essa razão, para a defesa do seu direito, para sanar a omissão constitucional, um textinho assim, um parágrafozinho, só para falar desse artigo. Por que precisa propor uma ADO? Porque o artigo precisa de uma regulamentação e não existe a lei para regulamentar. É isso. Pensa, por que você vai fazer uma ADO? Porque tem um artigo da Constituição precisando de uma regulamentação e não existe regulamentação. Esse tópico é para isso. Tópico 4, dos fundamentos. Aqui você vai entrar nos fundamentos e aí eu vou te dar quais são os bizus que você vai falar aqui. No cabimento da ação, nesse tópico 3, desculpa, só voltando um pouquinho, você pode falar do artigo 103, parágrafo 2º, lá da Constituição, que ele já fala um pouquinho lá da ADO, ele fala da inconstitucionalidade por omissão. E aqui nos fundamentos você pode repetir o mesmo artigo, tá? Só para ficar bem frisado, porque é o artigo da Constituição que fala de ADO. Então você vai falar, bom, eu vou falar. Se você quer falar, você fala também, né? Vamos falar. Eu vou falar. Eu vou começar os meus fundamentos. Eu tô abaixando a minha cadeira. Ai, meu Deus do céu. Isso é maravilhoso. Gente, eu preciso de uma cadeira nova. Ai, preciso de um iPhone. Preciso de uma cadeira nova. Vamos lá. Seguindo. Bom. Vamos lá. Você vai falar do artigo 103. E aí, quando você fala do artigo 103, tem a mesma coisa no artigo 103, parágrafo 2º, que tem no artigo 12H da Lei 9868. Declarada a inconstitucionalidade por omissão,
será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. É isso que está falando. Então, eu vou começar os meus fundamentos falando mais ou menos isso, dando mais ou menos uma leve copiada, né? Que de acordo com o artigo 103 da Constituição, bem como com o artigo 12H da Lei 9868, declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dado ciência, né? Então, né, a Constituição trata disso, a Lei 9868 também trata, Vou dar uma inserida aí na fundamentação para dizer que tá lá, a Constituição tá lá, bonitinho, tá falando. E aí depois eu vou entrar e vou falar de novo do artigo que a gente está falando, vou falar mais bem falado, né? Vou falar do artigo, né? Vou falar que o artigo prevê, o artigo da Constituição, que está precisando da regulamentação, prevê, né, tal direito, e o direito, né, lá das crianças, da educação, o direito, qual o direito que é? O direito político, não sei que direito que está precisando regulamentar, o direito da greve dos servidores públicos, porque isso é um absurdo. Como assim os servidores públicos até hoje, esse artigo não tem regulamentação, os servidores públicos, eles não podem fazer greve. Mentira que eles fazem greve sim, que eles fazem greve com outra lei, né, que é a lei lá outra lei lá, que é a lei dos... enfim. E aí você vai usar seu talento aqui, tá? Você vai fundamentar do jeito que você aprendeu, do jeito que a tia Teteca ensinou. Aí você usa todas as fundamentações e bora para os pedidos, porque esse vídeo já tá muito grande, tá? Aqui é todas as fundamentações que você quiser e puder colocar. Mas não esqueça disso, de falar do seu artigo e do artigo 103, parágrafo 2º. Ok? Ok. Você pode falar também aqui do artigo 12A, tá? Coloca artigo aí, minha filha. Pode colocar, tá? Bom, vamos lá. Os pedidos. Bom, tem pedido pra caraca. Vamos lá. Pedido número 1. Você pode começar falando já da procedência da ação. Por quê? Para você não esquecer. Porque não tem aqui no código muita coisa para lembrar. Não tem um artigo que eu vou poder pedir para você marcar lá com a sua canetinha para lembrar. Não tem muito não, gente. Esse aqui, infelizmente... Ainda caneta laranja. Caneta laranja em mãos. Ou outra cor aí, da sua caneta colorida. Caneta dos pedidos. Vamos lá. O que eu fiz para poder lembrar? Eu escrevi lá no 12A. Declarada a inconstitucionalidade, para eu lembrar da procedência do pedido. Ou então você pode colocar lá no 12B, onde está escrito pedido, marca também com a cor do pedido, para você lembrar que o pedido da procedência do pedido. Mas você não pode esquecer disso, né, gente? Porque é o pedido principal. Pô, você tá pedindo o quê? Você tá pedindo que o STF fala lá pro legislativo, o deputado... Pô, olha a mora aí, né? Tá amoroso isso aí, né? Vamos criar essa lei. Então, o STF tem o quê? Declarar a mora legislativa. Então, ali no 12A tá falando que é declarada a inconstitucionalidade. O que o STF vai fazer? Ele vai declarar a inconstitucionalidade por omissão. Então, o primeiro pedido é que o STF declare a inconstitucionalidade por omissão, né? Bem bonito, né, gente? Vamos deixar esse negócio bonito aí, por favor? Pra gente ganhar uma nota boa. Última prova de prática da nossa faculdade. Esses lindos, maravilhosos, gente. Vamos, gente. Vamos, tá acabando. Décimo período, vambora, galera. É nóis. Pedido número 2. Artigo 12B. 12B, nós temos lá 12B, parágrafo único, onde está escrito documentos, você vai marcar documentos com a sua canetinha dos pedidos, para você lembrar da juntada dos documentos. Pedido número 3, artigo 6º, que também é a notificação, né? Você vai pedir que seja notificado o órgão que deveria fazer o quê? Que deveria elaborar o projeto de lei que não elaborou, né?
para que ele preste informação. A mesma coisa da outra lá, da ADC. Quarto pedido, 12. Vou ficar aqui olhando aqui para vocês. Sim. Quarto pedido, 12E, parágrafo 3º. Cadê? 12E, parágrafo 3º, que é o quê? É a oitiva do PGR. Quinto pedido, a intimação do AGU, 12E, parágrafo 2º. Só que isso aqui não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Sei nem se eu vou pedir isso aqui não, hein? Tô pensando, porque isso aqui, ó, poderá. Desculpa aí, galera. Vou pensar nisso aqui ainda. E o último pedido, prova. Flavinha Bahia mandou a gente pedir prova. Eu não sei se Filipinho mandou pedir prova. Para você lembrar de pedir as provas, você escreve lá embaixo ali do 12A, você escreve, faz uma remissão, escreve assim, ó. Artigo, art. 319, inciso, aí você põe 6VI, 6 é VI. Aí você põe CPC, e aí você marca com a canetinha laranjinha, e aí você vai ver que o 319, inciso 6º do CPC, tá escrito lá que a gente tem que pedir provas, né, nas nossas petições, para você lembrar, tá? Valor da causa e acabou a nossa peça. 20 minutos de aula. Agora, quando vocês me veem, se alguém assistir esse vídeo, me dá uma maçãzinha, né? Porque eu sou, né? Pô, eu sou o cara. Tô ganhando nada pra isso. Dá um like no vídeo aí, pô. Como é que fala? Dá um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e não sei o que mais. Blá, blá, blá. Tchau.